Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Hoje, no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, e o versículo de número 10, onde está escrito assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. E não o fez. Então, estamos diante de um relato conhecidíssimo de toda a cristandade, e as pessoas que não o são, através de histórias, filmes que acontecem, eles têm este conhecimento. Aqui está se retratando sobre a cidade de Nínive, uma cidade com cerca de 120 mil homens que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então, esta cidade de Nínive chegou a tal ponto que atraiu o olhar de Deus para juízo, para julgar esta nação. Assim como aconteceu com o povo da época de Noé, que Deus viu que a iniquidade tinha se aumentado sobremaneira sobre a face da terra e que aquele povo não estava dando atenção ao cuidado de Deus, à orientação de Deus, então o Senhor Deus, por eles não terem aproveitado a oportunidade, porque quando Deus dá o aviso do juízo que está próximo, antes de executar este juízo, há a manifestação da misericórdia de Deus. Ou seja, é o tempo em que a pessoa ouve o que Deus manda dizer e tem a sua decisão. Se ele ficar impassível ao que Deus disse, o juízo chegará no tempo certo. Se com verdade ele levar a sério as palavras de Deus e procurar melhorar os seus caminhos e arrepender-se dos seus pecados e iniquidades, o Senhor Deus perdoará e então não lançará sobre ele o juízo, visto que ouviu e arrependeu-se. Então Deus, ao ver o arrependimento verdadeiro, o Senhor Deus, então, retira a sua mão de juízo e poupa aquela vida. Observe aqui no capítulo 6 de Gênesis. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, a iniquidade começou a multiplicar-se, olha. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, também multiplicaram-se as iniquidades. As iniquidades. E por conta destas iniquidades, olha, e viu o Senhor Deus, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de os haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Observe, a humanidade chegou a este ponto intolerável, que aborreceu ao Senhor Deus. E o Espírito de Deus, que estava trabalhando no sentido de levar estas pessoas ao arrependimento, eles não se deram por avisados. Deus chamou a Noé, avisou o que haveria de fazer, encontrou em Noé um homem justo, reto, que achou graça e andava com Deus. E enquanto Noé estava fabricando ou construindo aquela arca, foi o tempo da misericórdia de Deus para aquele povo se arrepender. Isto provavelmente quase 120 anos.
E o povo não se arrependeu, continuou no seu mau caminho. Então não houve outra alternativa, a não ser Deus concretizar o seu juízo, o que ele realmente fez. E toda aquela geração expirou nas águas. Livrou somente Noé e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 pessoas de uma multidão que existia àquela época, eles foram subjugados pelas águas do dilúvio e morreram. Não foi sem aviso. Deus avisou o que ia acontecer. Eles não se deram por avisado. Sodoma e Gomorra aconteceu a mesma coisa. Sempre a palavra de Deus diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Antes do juízo de Deus, ele manda ao profeta com a mensagem, e esta mensagem é uma chamada para o arrependimento, para que o juízo não seja manifestado sobre a vida deles. Então, neste tempo que lhes é dado, que não é um tempo ilimitado, não será eterno, é um tempo temporal, um determinado limite de tempo que Deus dá às pessoas para elas receberem a palavra de Deus, o desagrado que Deus está com a conduta que eles estão vivendo e que eles possam, então, levar a sério, porque a Bíblia diz que o avisado vê o mal e passa de largo. Ele arrepende-se, ele coloca-se à disposição de Deus e muda o seu caminho. Ele se converte ao Senhor. E ao converter-se ao Senhor, então aquele juízo que estava determinado para aquela vida não acontecerá. Por quê? Porque houve arrependimento. Deus olha para a atitude do coração das pessoas. Deus abençoe Helenice Gomes. Então aqui nós encontramos já esses 2 casos. O caso do povo da época de Noé, antes do dilúvio, o povo de Sodoma e Gomorra, aconteceu-lhe a mesma coisa, e aqui nós observamos agora a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade cruel, violenta, pecadora. Mas Deus não lançou sobre ela o juízo sem lhe dar uma oportunidade de arrependimento. Sempre Deus está dando uma oportunidade de arrependimento. Por isso é que vem a palavra de Deus, a mensagem de Deus, para o povo ouvir e ter um tempo para decidir. Não é que Deus avisa hoje e hoje o juízo já vem sobre as pessoas, não. O aviso vem antes, o juízo vem depois. Por quê? Porque antes do juízo, Deus abre a porta da misericórdia. E esta porta da misericórdia só entra por ela quem ouve a mensagem de juízo de Deus, se arrepende, se converte, muda a sua condição de vida e passa a servir ao Senhor. Então Deus retira aquele juízo e não faz o mal que estava previsto àquela pessoa ou nação. Foi assim que aconteceu com Nínive. Deus chamou a Jonas para que ele fosse pregar em Nínive. Jonas ficou com medo do povo de Nínive, dada a crueldade com que eles tratavam as pessoas, e Jonas sentiu-se medroso nesta situação. Ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para outro lugar. Ele pegou um navio e foi para, conforme nós observamos, que ia para Tarsis. Então, ele mudou totalmente a direção para onde ele ia. Então, o que acontece? A mensagem de Deus de juízo para Nínive não chegou. Por que não chegou? Porque o profeta não falou. O profeta recebeu de Deus e foi direcionado para ir a Nínive, mas ele não foi. Então o que aconteceu? Ele tomou um outro caminho. Surgiu lá uma turbulência no navio, ele confessou que ele estava errante, e as pessoas, então, a seu pedido, o lançaram nas águas, no mar. Um grande peixe veio, o tragou, e lá do fundo
do mar, no ventre do peixe, que ele dizia que era o ventre do inferno, ele clamou a Deus, Deus, por misericórdia, levou a Jonas na cidade de Nínive, onde ele deveria ter ido de navio. Mas ele escolheu ir de peixe, aquele sufoco, aquele aperto tremendo, para ele saber que com Deus não se brinca. Quem recebe a mensagem de Deus deve ir aonde Deus manda e falar o que Deus ordenou. Não adianta se esconder e mudar o itinerário. Jonas tentou fazer e se deu mal. Mas ele, com todo custo, chegou a Nínive. E a mensagem de Jonas para Nínive era: e mais 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Deus deu 40 dias com aquela mensagem de que Nínive seria subvertida. Então eles teriam, a partir do momento em que ouvissem a mensagem de Deus, do seu aborrecimento com relação à prática e atitude deles, eles teriam 40 dias para tomar uma decisão. E eles então, quando viram a gravidade da mensagem, eles se posicionaram diante do Senhor. Nós encontramos que quando Jonas chegou diante deles e disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E Jonas começou entrando pela cidade e seguindo ela na sua extensão, e dizendo o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quando o povo ouviu a mensagem, caiu temor no coração daquele povo. Eles estavam numa situação desenfreada. Mas quando ouviram que a mensagem partia de Deus, do soberano, eles entenderam que com Deus não se brinca. A mensagem de Deus é para ouvir e obedecer. Ou obedece, ou padece o juízo. Então, o que aconteceu? E os homens de Nínive creram em Deus. Eles acreditaram na mensagem. Eles não disseram que Jonas estava brincando, que era mentira, que eles iam pagar para ver. Não, nada disso. A mensagem entrou fundo no coração deles e eles então creram no Senhor. E veja, tanto é verdade que eles proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Por quê? Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Ele tremeu na base quando viu qual era o teor da mensagem de Deus para a sua nação e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Ele apregoou um jejum integral, completo, para pessoas e animais. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus. Eles deverão clamar a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, era uma decisão de vida ou morte. Ou eles se convertiam a Deus, ou eles morreriam no seu pecado. Não tinha outra medida. Ou obedeceriam, ou estariam lançados no juízo que Deus havia anunciado. O que aconteceu? Eles se arrependeram. Eles não esperaram chegar os 40 dias para no último dia, então demonstrar diante de Deus: ó Deus, estamos arrependidos, perdoa nosso pecado. Não. Do primeiro dia, quando eles ouviram a mensagem foi forte, tocou fundo no coração deles, mexeu com a estrutura daquele povo, daquela realeza, daquele rei, que ele deixou o seu trono, juntou-se ao povo e em atitude de humilhação e arrependimento, clamaram pela misericórdia de Deus.
E qual foi o resultado disso? Não adianta clamar. Vocês já estão na mira do juízo de Deus. Agora vocês não têm mais o que fazer. Deus disse que vai destruir, pronto, ele vai destruir. Mas não é assim. A partir do momento que Deus manda a mensagem até a execução do juízo, eu disse a princípio aqui, abre-se um tempo. É o tempo para que o povo tome uma posição. Este tempo é chamado o tempo da misericórdia. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Então, enquanto houver o tempo da misericórdia, não pode haver o tempo do juízo. Mas quando terminar o tempo da misericórdia, virá o tempo do juízo. E quando chegar o tempo do juízo, não adianta clamar por misericórdia, porque o tempo da misericórdia já passou. Então veja que a misericórdia precede o juízo. Foi o que o apóstolo Tiago deixou escrito. Mas o juízo será sem misericórdia. Então aproveitar esse tempo do anúncio da palavra de Deus até o tempo de ele executar o seu juízo. Se neste meio tempo houver a conversão, o arrependimento, Deus então retira aquele juízo que estava determinado a aquelas pessoas e eles então continuam a sua vida agora submissos a Deus e rendidos a Ele. Então nós encontramos este ponto necessário na palavra de Deus. Então nós observamos que a palavra nos diz aqui, em Tiago, no capítulo 2 e o versículo 13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então, a misericórdia vem antes. Não aproveitou a misericórdia, vem o juízo. Aí não adianta clamar misericórdia, que não vai encontrá-la. Então, o que aconteceu? Este povo se arrependeu. Este povo se converteu ao Senhor. Mais de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eram pessoas que estavam perdidas, errantes, desgarradas. E Deus disse, vou destruir. Mas antes, deu um tempo. A misericórdia de Deus durou para aquele povo 40 dias. Mas a decisão do povo não levou 40 dias. O momento em que eles ouviram a mensagem, o peso daquela palavra, eles imediatamente se arrependeram e se converteram ao Senhor. E o que fez Deus? Aqui no versículo 10 que li. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. E não fez. Por que Deus não executou o juízo? Porque no tempo da misericórdia, este povo se arrependeu. Aí alguém pode dizer, mas na Bíblia está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus diz, porventura, ele não fará? Sim, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Agora, com relação a quando Deus envia uma mensagem de juízo para um povo, para uma nação, Deus envia a mensagem e antes que chegue o momento de executar o juízo, entra o tempo da misericórdia. Se no tempo da misericórdia a pessoa ou nação se arrepender e se converter ao Senhor, o juízo perde a validade. Então Deus retira o juízo. É o que está escrito aqui. E Deus arrependeu-se do mal que tinha dito que faria. Deus disse que Nínive seria subvertida. Seria destruída, seria tirada do mapa. Mas eles se arrependeram. Eles se converteram. Eles aproveitaram o tempo da misericórdia. E o que Deus fez? Deus retirou também o juízo. E deu a eles oportunidade de viverem a sua vida. Então observe, Deus viu
as obras deles. Deus viu o coração daquele povo. Não era um arrependimento de fachada, de fingimento, só para um faz de conta. Não. O arrependimento deles foi profundo, foi verdadeiro, foi de coração. Eles se converteram ao Senhor. E então, Deus retirou o seu juízo. Jonas ficou até meio indiferente, porque ele queria que Deus não usasse de misericórdia, mas que, dada a palavra do juízo, Deus executasse o juízo. Mas Deus não é injusto. Por isso que ele dá tempo entre a mensagem e o juízo, que é o tempo da misericórdia. Se a pessoa se arrependeu, muito bem, está livre do juízo. Não se arrependeu, vai enfrentar o juízo. Para não dizer que Deus deu a mensagem do juízo sem dar oportunidade de arrependimento. Deus nunca trabalha assim. O trabalho de Deus é, ele lança o juízo, mas abre a misericórdia. Aproveitou, é bem-sucedido, Deus retira o juízo. Não aproveitou a misericórdia, vai encarar o juízo. E o juízo será sem misericórdia. Não tem como usar de misericórdia no juízo. Então este povo foi salvo, foi liberto daquela destruição. Quando nós observamos outros textos em que fala sobre o que Deus determinou e com o arrependimento do povo, Deus então retirou o juízo, coisa que não aconteceu para o povo de Sodoma, não aconteceu para o povo antes do dilúvio, porque eles não se arrependeram. Eles continuaram no seu caminho. Então perderam a oportunidade. Em Jeremias, no capítulo 18, e o versículo 8, está escrito assim. Jeremias 18 e 8. 7 e 8. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, seja, arrependeu-se, o mal não vai concretizar-se. O juízo não vai concretizar-se. Por quê? A pessoa arrependeu-se. Ele aproveitou da misericórdia de Deus e está a salvo daquele juízo. Como também encontramos aqui em Amós, no capítulo 7, o versículo 3 e o versículo 6, que diz assim: Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. O que o Senhor disse? Era juízo contra o povo. Mas como o povo se arrependeu, o Senhor Deus retirou o seu juízo. No versículo 6 diz: E o Senhor se arrependeu, nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Então nós observamos aqui este ponto da palavra de Deus. Deus manda a mensagem do juízo, do julgamento, a situação em que a pessoa está. Se ele se arrepender, muito bem. Se ele não se arrepender, ele vai encarar o juízo. Nós encontramos em Ezequiel, Deus falando sobre isso com relação a pessoas. Por exemplo, aqui no capítulo 33 de Ezequiel, está escrito assim, versículo 11. Diz-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confia na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando também eu disser ao ímpio, certamente morrerá,
e ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Agora observe uma coisa. O Senhor disse, se eu disser ao ímpio que ele morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue, ou seja, o sangue do ímpio que morreu, eu o demandarei da tua mão, porque você recebeu de mim uma mensagem e não falou. O ímpio morreu, eu vou cobrar o sangue dele de você. Agora, quando você tiver falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, certo é, recebeu uma mensagem de Deus, transmita-a a quem quer que seja. Não se omita. Porque se você se omitir de uma mensagem de juízo de Deus para alguém, e este alguém morrer sem que você fale o que Deus mandou falar, Deus vai cobrar o sangue dele da tua mão. Mas se você avisar, ele se arrepender e se converter, Deus retira o juízo. Se você falar e ele não se converter, ele morrerá na sua iniquidade, ele vai enfrentar o juízo, mas você não terá culpa nenhuma naquela situação, porque você foi um instrumento fiel diante do Senhor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Nós hoje estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. O tempo da misericórdia, quando a mensagem da salvação, através de Jesus Cristo, ela está sendo proclamada aos quatro cantos da terra para todas as pessoas. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, observamos aqui a semelhança do que Deus usou Jonas para avisar Nínive do seu pecado, da sua iniquidade, e Nínive se arrependeu. Deus, então, na misericórdia, retirou o juízo e poupou aquela nação. Os nossos dias, a mensagem da salvação está sendo anunciada para livrar o pecador das suas iniquidades, das suas injustiças. Se ele ouvir a mensagem de Deus e arrepender-se e converter-se ao Senhor, Deus retira o juízo e, por conta da misericórdia, oferece a ele a bênção da sua conversão, da sua libertação. Se porventura ele não der ouvido à mensagem do Evangelho e morrer nesta condição, ele vai encarar o juízo de Deus. E o juízo será sem misericórdia. Portanto, a misericórdia triunfa do juízo. Ela vem antes, mas o juízo será sem misericórdia. Deus abençoe, irmã Maria José. Vamos orar assim. Então aqui está. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Deus não é carrasco. Lança a mensagem de juízo e já vai logo executando as pessoas e as nações. Não. Deus manda a mensagem e dá um tempo. Se a pessoa se arrepender e se converter, Deus retira o juízo. Se a pessoa não se converter, Deus executa o juízo. Porém, ninguém terá oportunidade de dizer que não teve um tempo para decidir e converter-se a Deus, que não teve oportunidade de atender a mensagem. Deus não age assim. Deus dá a mensagem e dá um tempo para uma tomada de posição nossa. Se nós não tomarmos a posição, o juízo vem.
Se tomarmos a posição acertada diante de Deus, ele retira o juízo e nós seguimos a nossa vida servindo e glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Mas aqui está, Deus vê quando o coração se arrepende. Não é um arrependimento fingido. Eu vou dizer que me arrependi aqui e para Deus me livrar. Não. Deus olha para o coração. Se o arrependimento não parte do coração, ele não é verdadeiro. 2 homens tiveram arrependimentos. Um arrependimento do lado negativo e o outro do lado positivo. E os 2 que serviram a Jesus como discípulos, tanto Pedro quanto Judas. Pedro era discípulo de Jesus, mas ele negou Jesus quando Jesus estava sendo crucificado. E quando Jesus encontra-se com ele e vai falar com ele, ele se arrepende, ele chora amargamente, ele se converte ao Senhor, aproveita a misericórdia, Deus perdoa e ele se torna o grande apóstolo abençoado pelo Senhor. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois que ele viu o que tinha feito, diz que ele arrependeu-se e foi se enforcar. Ora, que arrependimento é esse que leva a pessoa ao suicídio? Então não é o arrependimento verdadeiro. Ele sentiu remorso. Porque se ele tivesse tido arrependimento, ele tinha ido a Jesus, tinha se curvado diante de Jesus arrependido, ele teria recebido o perdão como Pedro recebeu. Mas por que não recebeu? Porque o arrependimento dele era fingido. Não era o arrependimento verdadeiro. Era remorso, era medo do que ele ia enfrentar por ter vendido o Filho de Deus. Então observe, Deus viu as obras dele. Deus olha para o coração. Se no coração houver um arrependimento sincero, Deus considera, Deus perdoa, Deus retira o juízo e Deus prospera e abençoa aquela vida, aquela família, aquela nação. Não é o desejo de Deus destruir. O desejo de Deus é salvar. Mas ele dá oportunidade. Se as pessoas atendem à oportunidade que Deus lhes dá, eles são bem-aventurados. Se eles ignoram os avisos e as advertências de Deus, não tem outro caminho. Eles vão morrer no seu pecado e vão enfrentar, com certeza, o juízo da parte de Deus. Então, Nínive, que Jonas queria que com 40 dias Deus destruísse a Nínive, que disse, eu sou profeta de Deus, 40 dias Nínive será subvertida. E ficou esperando, falta 30 dias, falta 10 dias, falta 1 dia, falta 2 dias, falta 1 dia, terminou o tempo. Deus vai destruir Nínive. Mas por que não destruiu? Porque eles se arrependeram. Eles se converteram. E Deus não iria executar o juízo contra uma nação que provou pela sua vida o arrependimento e a conversão a Deus. Eles deram crédito à mensagem, se converteram ao Senhor. Deus viu isso. E por ver o arrependimento, Deus retirou o juízo e eles seguiram o seu caminho. Eu e você estávamos também sentenciados a este juízo. No entanto, no tempo da misericórdia, veio para nós a palavra de salvação. Nós fomos chamados por Cristo, arrependidos, nos convertemos a Ele, estamos servindo a Ele, e aquele juízo foi retirado. E agora vivemos debaixo da graça de Deus e da sua misericórdia. Eu e você estamos desfrutando a bondade e a misericórdia de Deus. Deus abençoe a irmã Doraci. Então observe aqui, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Desfrute com alegria da tua libertação por Cristo Jesus, que eu possa desfrutar da minha, que cada um de nós glorifiquemos a Deus, porque no tempo da misericórdia o Senhor nos alcançou e nós fomos salvos por Cristo Jesus para servi-lo com alegria, gratidão e fé. Grave isto, pense sobre isto.
Nunca Deus executa o juízo sem antes dar um tempo da misericórdia para que haja uma tomada de posição. Se terminar o tempo e não houver uma tomada de posição, o juízo de Deus vem. Mas ele teve tempo de se arrepender e não quis. É uma decisão pessoal. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornar